cima desse registro, que é o Olhares para a Educação Pública, né? Feito, né, que vocês conhecem, quem já veio, quem assistiu à exposição, o Éder Chioreto fez a cobertura em 6 estados, que são 6 estados em que o Instituto Unibanco tem parceria com as redes estaduais e trabalha com o programa Jovem de Futuro, orientado para contribuir para a melhoria da aprendizagem e para a permanência dos jovens nas escolas públicas do ensino médio, né? Mas a intenção desse livro, o livro Ser Diretor segue essa ideia, é que a gente está tentando, de forma crescente, espiralada, mobilizar o imaginário como instrumento de política para incidir dentro dos campos de melhoria efetiva da política pública, ou seja, não divorciar linguagens, ao contrário, produzir aproximação de linguagens, com a cultura institucional que o Instituto Unibanco tem, ou seja, muito rigor técnico, rigor científico, uma obsessão pelas evidências que podem ser extrapoladas, uma tentativa de uma análise não de camisa de força pretérita, efetivamente customizada para cada realidade, mas ancorar essa agenda de evidências com campos de mobilização do imaginário que produzam vínculos, que produzam afetos, em última instância, afetos a serviço da qualidade da educação pública. É uma ode não só ao gestor público, tá, responsável por várias das condições da política pública que nós temos, mas uma ode também a uma agenda racional, a uma agenda baseada em evidências, a uma agenda que não se submete ao revisionismo da história e que diz que é fundamental a gente continuar avançando no sentido da transformação. Nós vimos a necessidade de mobilizar olhares diversos como forma de adensar a reflexão e construir um campo efetivo de pluralidade, ou seja, sem a pluralidade no debate, nós corremos o risco cada vez mais de cair no obscurantismo, nesse revisionismo, nesse negacionismo que impede, ou pelo menos tem intenção de impedir as transformações que uma sociedade, sobretudo uma sociedade tão desigual como a nossa, a sociedade brasileira, solicita. Bem, o que a gente quer é mobilizar isso, mobilizar mentes, mobilizar corações, mobilizar ciência, mobilizar a capacidade de evidências empíricas, mobilizar o concreto, mobilizar o abstrato, a serviço disso, de uma educação pública de qualidade para todos, que efetivamente faça com que a gente gere um binômio no campo da educação pública que combine excelência com equidade. Eu sou Flávia Oliveira, jornalista e ativista. O Ricardo não errou quando usou essa palavra, eu acho que se referindo a todos nós. Aliás, a sociedade brasileira hoje, quem não for ativista, né, é covarde, porque assim, a gente não tem outra alternativa a não ser se posicionar em relação a todas as transformações que estão postas. Mas eu acho que à medida em que a gente democratiza o debate sobre a escola e traz agentes, traz outros atores para refletir, para contribuir com o debate, para fazer provocações, eu acho que ganha a sociedade, ganha o Brasil, ganha a educação brasileira. Então, não vejo como demérito nós termos não professores debatendo educação, porque em todo momento da vida a gente é alcançado pela escola, como aluno, como ex-aluno, como pai ou mãe, como futuro professor, quem sabe, né? Como um voluntário. Então, há N formas de se relacionar com a educação pública sem ser professor ou diretor de escola, sem ser propriamente um educador formal. Eu acho que é desse local que a gente parte para refletir sobre a nossa educação pública. Me parece que a educação brasileira, nos últimos 15 anos, ela deu um passo gigantesco. Ela deu um passo gigantesco no sentido do ingrediente. 2 acontecimentos que, quando a gente olha a história muito de perto, a gente não percebe. O primeiro é que a gente conseguiu incluir quase todas as crianças dentro de escolas. Isso significa construir escolas. Isso significa alocar professores. Isso significa disponibilizar meios de transporte para crianças que moram em área rural chegarem à escola, voltarem da escola. Isso significa uma imensa logística para você abastecer com merendas, com
circulação de dinheiro, com controle. Ou seja, escola é um processo de civilizatório, né? Porque onde ela chega o espaço público. Tá? E o Brasil tem e sofre ainda hoje com um déficit de espaço público. O espaço público ele se reduz, ele não é um espaço físico, geográfico, ele não é dado. Né? Se a gente não faz, ela encolhe, né? Ou ele se expande. Então, esse passo que hoje põe a gente com 93% da nossa população alfabetizada, né, é gigantesco. A gente não lembra disso. A versão que a gente tem da educação brasileira, e é com isso que a gente está lutando, é a versão deficitária. É uma versão que diz assim, qualquer um pode dar aula, o Estado não funciona, não está acontecendo nada, nós temos que ir lá, substituir, vender, privatizar, acabar com as cotas, porque não está funcionando. Claro, você põe um flash, né, e compara o que é o processo de instalação da escola, com a chegada da escola num país como o Brasil, e daí você diz assim, na Finlândia é outra coisa. Finlândia tem a população de Alagoas. Coreia, Reggio Emília, uma cidade modelo, norte da Itália, de onde vêm ideias muito importantes sobre educação, deve ter a metade da população de Campinas. Não? Então, quando a gente fala em vamos mexer com esse processo, né, a gente tem que compará-lo com coisas como o SUS, né, que é o maior projeto mundial de saúde pública. Bom, falar em educação no Brasil é falar numa escala que não tem paralelo. Né, uma escala gigantesca de números de problemas e de diversidades. Né, ou seja, radicais. Qual escola pública que a gente está falando? Mas é essa também a função da escola, enquanto lugar da palavra, enquanto lugar do ingrediente. De produzir nessa mistura, nessa contrariedade, nessa incrível diversidade, uma unidade. O que eu queria lembrar é que a educação, no sentido da palavra, desde as suas origens, começa com um outro. Não existe educação de um indivíduo isolado. E isso já quer dizer que tem que ser público. Né? Há quem diga que o motivo, a razão, se houvesse a possibilidade de dizer e destacar uma da construção da cidade, é construir o lugar onde possamos conversar. A cidade é feita para que um possa falar com o outro. É um instrumento de um modo de poder viver sempre em conversa permanente. Portanto, tudo que impede, do ponto de vista material da expressão tudo que impede, o nosso tempo livre é deseducativo. O ensino para todos deve ser absolutamente livre e gratuito. É uma questão interessante de considerar, uma vez que hoje não há negócio melhor do que abrir escolas. Isso é uma infâmia se você imagina que, essencialmente, a ideia de educação exige que seja para todos. E se há uma maneira de discriminar, é dizer quanto custa isso, e isso eu não posso pagar, então eu não posso estudar, é um absurdo. Livrar o homem da exploração do homem pelo homem faz com que nós pensemos que muito do que nós chamamos indevidamente de educação inaugural aqui na nossa América, por exemplo, o que se fez com os indígenas, o que se fez com a política colonial, já que falamos de política, é a maior infâmia, porque é uma educação para dominar. É uma educação que manda calar a boca, uma educação que cria o corpo daqueles que vão trabalhar sobre o domínio daqueles que dominam. É uma educação que deseduca, é uma educação que confina, enquadra as pessoas e obriga a um comportamento onde ele pode ser, então, o indivíduo, explorado como o trabalhador, etc., etc. Essa educação dirigida
para um trabalho já previsto como um trabalho de exploração do homem pelo homem, é onde está a chave daquilo que podia ser a nossa visão crítica enquanto estabelecimento, para o estabelecimento de uma política de transformação e mudança de tudo isso na educação. A educação é a chave do futuro. A escola tem que tomar cuidado para não enquadrar e agir deliberadamente para ajudar as pessoas a libertarem as correntes que lhes oprimem. Pode parecer meio radical, mas eu acredito que uma boa escola, uma boa educação, ela torna possível criar cidadãos capazes de reorganizar toda a realidade à sua volta. A educação formal, né, não conseguiu trazer essa dimensão mesmo da realidade, da vida, do cotidiano, né? Porque os livros, o ensino que às vezes é muito ainda aquele de depositar, né, de transferir o conhecimento e não de incitar a reflexão, né, e de motivar para que o despertar das pessoas para questionar a sua própria realidade, né? Então, para mim, a escola é isso, que tem que estimular a rebeldia. Você usou subversão, eu acho bem por aí também, né? Mas assim, é que estimula a rebeldia, mas que também te reforce a tua própria identidade, né? E não tira de você aquilo que você é. E hoje, como é a escola pública, ainda é bem isso, né? É muito na caixinha, onde você chega e você está ali somente para aprender. E aí sempre, né, a gente vem questionando de nós indígenas, fazendo essa luta por uma educação bilíngue, que é a educação, né, que tanto reforça a história da língua materna, né, e que te ensine também na língua, mas que também reforce e fortaleça a tua vivência, né? Os saberes indígenas, eles têm que ser incorporados, né, também no processo formal. E isso, claro, quando é lá no ensino básico na aldeia, mas principalmente dentro das universidades. Porque muitos indígenas chegam nas universidades, tá, a gente briga muito aí pela cota, pela Bolsa Permanência, para poder os indígenas chegarem, se manterem, ter condições de permanecer na universidade. Isso é prático, é ótimo que tenha, né? Mas a educação formal, ela tem que dar conta também de estimular aquilo que eu falei ali, que a escola não me deu durante todo o processo que eu estive dentro dela, né? O que eu aprendi foi dentro do movimento indígena, de fazer a luta enquanto movimento, de trazer, né, todas as críticas e despertar as pessoas para a luta. Eu venho de uma escola que eu tive um diretor negro. E, em sequência, a vice-diretora também era uma mulher negra e assumiu, assim, seu Francisco. Se aposenta, a dona Cleusa ocupa o lugar. Então, ver pessoas negras em posição de destaque no campo da educação, para mim não foi novidade, não foi estranho, foi o esperado. Então, isso, agora, com a distância, me fez perceber como isso influenciou de maneira muito positiva o meu percurso acadêmico, que é um percurso de uma pessoa que nasceu no local onde não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha asfalto. E ainda assim, eu fiz escola pública, eu tenho uma graduação pela Universidade de São Paulo, um doutorado pela mesma universidade, um pós-doc pela UDESC e várias experiências fora do país, inclusive como professor em outras universidades. Mas essa segurança, com certeza, veio dali. Então, a primeira coisa é um agradecimento aos professores, e principalmente a esses diretores, porque quando eu era muito criança, a gente não percebe. A escola tinha todos os problemas possíveis e imagináveis. Buracos nas paredes, falta de material, toda uma precariedade física que era impressionante. Mas também foi impressionante como eu pude fazer uma vida acadêmica, e foi impressionante a segunda escola também, que seria o ensino médio, uma escola pública no bairro do Piqueri, freguesia do Ó, onde eu tive diretoras mulheres e que fizeram um esforço tremendo, apesar de toda a precariedade. Metade da minha turma da escola pública entrou na Universidade de São Paulo. Então, aqui sabemos todas as dificuldades, todas as precariedades, mas
a escola pública como um elemento de igualdade social e de experiências sociais deve ser destacado. A escola pública como um elemento onde novas políticas são gestadas. Eu recebo com muita frequência e-mails de professores que utilizam meu trabalho nas escolas, deve ser destacado. A escola pública como um elemento de mudanças mais profundas e discussões aprofundadas sobre o que é essa sociedade brasileira, como se forma essa sociedade brasileira e como nós podemos mudar essa sociedade, deve ser destacado. Então, tenho visto a questão da inclusão, tem pessoas com necessidades especiais que têm se valido da escola, da experiência formada nas escolas públicas, se utilizando disso, né, a seu favor. Então, a escola pública como um ponto estratégico, um local de pensar a formação, de pensar novas políticas educacionais, de pensar a inclusão para essa sociedade.